Apesar dos dados decepcionantes do Reino Unido, será que ainda há chances de um aumento da taxa de juros do Banco da Inglaterra este ano? Nosso convidado de hoje é James Yerzik, da FX Empire. With me to discuss this and much more is James Hayacek from FX Empire. James, na semana passada foram divulgadas as estimativas preliminares do PIB do Japão para o segundo trimestre e os dados vieram melhor do que o esperado. Mas você acha que os números finais manterão essa força? O principal fator para a economia japonesa são as exportações. Se as exportações continuarem crescendo, o PIB deverá continuar se fortalecendo. No primeiro trimestre, as exportações aumentaram porque o dólar se desvalorizou diante do iene japonês. Entretanto, desde o início de julho, o iene tem se fortalecido diante do dólar. Portanto, será difícil manter esse nível de crescimento registrado no primeiro trimestre, a não ser que o dólar suba repentinamente diante do iene. Unless there's a sudden rise in the US dollar versus the Japanese yen. And right now it looks as if No momento, parece que a incerteza política nos Estados Unidos, a incerteza geopolítica e a incerteza em relação à política do Fed até o final do ano estão dificultando as apostas dos investidores contra o iene japonês. Portanto, eu diria que os números do PIB para o segundo trimestre permanecerão nos mesmos níveis ou cairão. Os números da inflação do Reino Unido para julho decepcionaram as expectativas do mercado, enfraquecendo a libra e diminuindo as expectativas de um aumento da taxa do Banco da Inglaterra. Você acha que realmente não veremos um aumento da taxa de juros britânica em um futuro próximo? Em se tratando da economia do Reino Unido, os fracos números da inflação são uma preocupação e não espero que o Banco da Inglaterra tome qualquer decisão em relação à taxa de juros até que a inflação alcance suas metas. Na verdade, eu acredito que o Banco da Inglaterra vai esperar que a inflação ultrapasse a meta para ter certeza de que a economia está crescendo. That the economy is growing. I think that's something the Fed will be considering also. Eu acredito que o Fed também vai considerar isso, porque ninguém quer mudar as coisas rápido demais. Se o Banco da Inglaterra começar a apertar sua política monetária cedo demais, basicamente vai acabar com o crescimento econômico do país. Portanto, eu acho que eles vão esperar que a inflação ultrapasse a meta antes de aumentar a taxa de juros. Os dados do PIB da zona euro também foram divulgados na semana passada e vieram de acordo ou acima das expectativas do mercado. Isso significa que a economia da zona euro voltou aos trilhos ou o mercado simplesmente antecipou os problemas enfrentados pelo bloco. Recentemente, o PIB europeu alcançou sua meta, mas eu acho que o Banco Central Europeu também vai esperar por uma combinação de crescimento econômico e inflação antes de alterar a taxa de juros. Eles devem manter o status quo porque a situação do crescimento mundial ainda é incerta e não sabemos se poderia sustentar uma economia como a zona euro. We have this global growth that could support a economy like the Eurozone. Nesse sentido, talvez eles tenham acertado as estimativas, mas não espero que essa tendência continue. Se a economia estivesse se fortalecendo, a postura do Banco Central Europeu em relação a um aperto monetário estaria mais firme, e eles teriam anunciado que seriam um pouco mais agressivos. Com isso em mente, tenho certeza de que o BCE ainda tem dúvidas sobre a força de sua economia e vai se mover gradualmente. So I'm pretty certain that the ECB is still unsure about the strength of its own economy, so it's going to move at a gradual pace. Well, thanks for joining us today. Muito obrigada pela participação, James. So that's all from us. Isso é tudo por hoje, mas continue conectado a Dukascope TV para mais entrevistas e análises de mercado exclusivas.